Mas, às vezes, além daquelas questões antigas, que, embora antigas, elas sempre trazem novidades e sempre trazem questões que nos levam a refletir, e em alguns momentos até nos colocam no canto do ringue, digamos assim, nos deixam em dúvida sobre a melhor escolha e essas escolhas que temos de fazer no nosso dia a dia, na atividade judiciária, muitas vezes essas dúvidas são dissipadas em conversas como a de hoje. E também trazemos novidades, né, como contact tracing, com as suas explicações. Eu acho que eu tenho um sotaque meio nordestino, mas vocês podem entender que eu sou o meu sotaque é do Sul, tá bom? É do Sul. E temos a alegria de receber para falar um pouco sobre esse tema, e já recomendamos a todos também a leitura do artigo Tecnologias de Contact Tracing e a Proteção dos Dados de Localização, da autoria de 2 dos nossos participantes de hoje, o Dr. Anderson de Paiva Gabriel e a doutora Ivana Davi. Ele foi publicado pelo site J, e o nome é esse mesmo. Se digitarem Tecnologias de Contact Tracing e a Proteção de Dados de Localização, vão encontrar com facilidade. E no final do artigo, para que vocês tenham uma ideia melhor de quem são os expositores, há uma espécie de mini-bio, embora eu não vá me atrever a ler a mini-bio, porque apesar de ser mini-bio, é uma mini-bio tão substancial quanto aos dois, né? E principalmente releva ressaltar e relatar que Anderson de Paiva Gabriel é doutorando e mestre em Direito Processual pela UERJ. Tem outras atividades muito importantes, né, como magistrado no Rio de Janeiro. Ele é juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e é, digamos assim, um membro da comunidade acadêmica com destacada atuação. A desembargadora Ivana, a juíza convocada há 7 anos, pelo que ela me disse agora, um pouco antes, está na 4ª Câmara Criminal, lá no estado de São Paulo, não é? Ela é do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, acima de tudo, ela trabalhou, não é? E compõe a equipe do Programa Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro do Ministério da Justiça. Também tem destacado atuação acadêmica. E o terceiro participante, esse é nosso, eu diria que é nossa arroz de festa, porque é o presidente da nossa associação. O presidente da nossa associação tem de estar realmente, como o doutor Felipe tem estado, à frente de todas as questões que afligem os magistrados, e às vezes são questões que não nos afligem, mas são questões humanitárias, questões que dizem respeito ao bem-estar do semelhante, e ele tem feito isso com desenvoltura, com maestria, e até queremos aproveitar o espaço para parabenizá-lo, para homenageá-lo e para agradecer por essa atividade tão intensa que ele tem tido como magistrado e como dirigente da nossa associação. Então, vocês que vão trabalhar, sejam muito bem-vindos. Vocês que vão, como eu, apenas curtir, né? Absorver e adquirir conhecimentos nesta tarde e noite agradável, sejam muito bem-vindos. Passo, então, a palavra ao nosso querido magistrado, nosso jovem magistrado, Anderson Gabriel de Paiva, ou de Paiva Gabriel, para a sua exposição. Por favor. Obrigado, desembargador. Inicialmente, queria saudá-lo, é uma grande satisfação. Quero consignar aqui a minha mais profunda admiração e quero, inclusive, ao longo das provocações que eu vou fazer, quero saber a sua opinião, que sei que o desembargador também já atuou em vara criminal e certamente vai ficar interessado nas questões que eu vou colocar. Não posso deixar também de cumprimentar minha ilustríssima, já chamo de desembargadora, já promovo, desembargadora Ivana, uma grande amiga e também admiro muito, integrante lá do nosso FONAJUC, onde já conheci, e também meu presidente da MAERJ, nosso ilustre Felipe,
meu companheiro de mestrado, doutorado lá na UERJ. Minhas saudações aqui e a minha admiração, que ele já sabe disso também. Nosso tema hoje é Contact Tracing, mas para a gente abrasileirar isso, é rastreamento de contato. Eu vou compartilhar aqui uma breve apresentação, espero que consigam ver, talvez para facilitar a exibição do tema. Deixa eu ver se consigo botar aqui. Conseguem ver aí? Já estamos vendo. Então vamos lá. Vou fazer algumas provocações aí ao longo da nossa palestra. A primeira delas, talvez já discutir esse assunto com o Felipe, em tempos de pandemia, teria a possibilidade ou não de configuração do tipo, tá, de infração de medidas sanitárias, do artigo 268 do Código Penal. Mas não vou abordar isso diretamente, então somente de forma indireta, e deixo para ele, quem sabe, durante os comentários, fazer algumas colocações. De início, não posso deixar de consignar também a nossa tão falada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda não está em vigor, mas ainda que estivesse, não se aplica ao tratamento de dados pessoais para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado. Inclusive, na semana passada, que nos antecedeu, o Congresso iniciou os trabalhos para discutir a legislação específica prevista lá no parágrafo 1º, presidida pelo ministro Neff, e o vice-presidente é o ministro Antônio Saldanha, oriundo do nosso tribunal. Então, foi instalado na semana passada, já teve um evento, um seminário internacional. Mas vamos ao que realmente é interessante. E vamos falar dos dados de localização. Só para ilustrar, já se fala em dados de localização no âmbito da segurança pública e do processo penal há um bom tempo, mas essa questão vem ganhando novos contornos com os nossos smartphones e com os nossos GPS, né? Todos os nossos celulares do gênero smartphone hoje em dia vêm com GPS embutido, o que permite uma localização muito mais precisa daquele que o usa. E, inclusive, para tornar mais agradável aqui, não só os smartphones, mas também os smartwatches, esses relógios inteligentes, eu estou até usando um aqui, tem trazido novas possibilidades para as investigações criminais. Então, um caso célebre e muito interessante aconteceu lá na Inglaterra, em Londres, em que um assassino de aluguel foi preso justamente por causa do smartwatch dele, esse indivíduo aí da foto. O que aconteceu? Ele já era suspeito de um homicídio de um outro chefe mafioso, da máfia local, e no segundo homicídio, que se desconfiou da participação dele, se logrou carregar elementos para uma busca e apreensão na casa dele. Uma vez cumprida essa busca e apreensão, se logrou apreender esse smartwatch que está aí na foto, porque ele, nas horas vagas, o trabalho dele era ser um matador, mas nas horas vagas ele era um atleta e corria maratonas e etc. E esse relógiozinho, por meio do GPS dele, colocou ele não só na cena do crime, no momento do crime, como também um dia antes, alguns dias antes, fazendo uma campana no local e preparando o local para cometer o crime. Inclusive, a precisão desses relógios e dos nossos celulares era tão grande que os dados revelavam até a velocidade com que ele estava. E aí outra não foi a surpresa, porque primeiro chegava por volta de 20 km por hora, depois por torno de 6 km por hora, e por fim ele parou por cerca de 40 minutos na porta da residência. E aí, cotejando com imagens de câmeras, se identificou que ele chegou de bicicleta, largou a bicicleta próximo, foi andando até a casa da vítima e lá permaneceu uns 40 minutos mapeando. Então, essa primeira introdução é só para a gente consignar aí a relevância que os dados de localização podem ter no nosso processo penal. E aí vamos passar ao assunto da pandemia e dessa vigilância que tem se implementado na pandemia. No primeiro momento, a gente tem a vigilância tradicional, essa que há tanto tempo já existe. Ou seja, pessoas medindo temperatura, identificando pessoas doentes e, tão logo identificado um doente, tentando descobrir, identificar
todas aquelas pessoas que estiveram em contato com esse doente. Esse rastreamento de contatos, na verdade, não é uma tecnologia, é um método muito antigo e é muito utilizado para se conter a expansão de epidemias. Não só pandemias, mas epidemias. Isso foi feito, por exemplo, na época do Ebola, na África, alguns anos atrás. Então, todos aqueles que apresentam sinais da doença, tão logo se constate a doença, eles são encaminhados por uma quarentena e se busca identificar todas aquelas pessoas que estiveram em contato com ela para também colocar uma quarentena e assim evitar esse ciclo de propagação. Então, na verdade, o rastreamento de contato já existe há muito tempo. É um método secular para se conter o avanço da epidemia. O que a gente tem de novo é a tecnologia, o emprego de tecnologia para se identificar esses contatos. Então, com base nessa tecnologia, alguns dos países mais avançados no âmbito tecnológico começaram a implementar, a criar aplicativos, utilizar inteligência artificial, bancos de dados e etc., para recuperar os contatos feitos por um indivíduo doente. Vale dizer que o nosso método antigo basicamente contava com o quê? Com a memória da vítima. Ou seja, com quem o senhor esteve na última semana? A famosa entrevista. Né? Estive com meus parentes, fui a uma festa na sexta, quem estava na festa? Enfim, era esse nosso método tradicional. Com base na tecnologia, a gente passou a ter algumas outras opções. E uma delas são esses aplicativos, que se baseiam quase que essencialmente no GPS e no Bluetooth. E aí vamos ver as diferenças entre ambos. E quando tocante ao GPS, vou trazer também os mapas de calor, tão comuns, talvez seja a ferramenta mais disseminada aqui no Brasil no controle e combate à pandemia. Então, Coreia do Sul, tá aí. Inglaterra também considerou o uso desse tipo de aplicativo para poder diminuir as restrições à liberdade. Em Moscou se chegou ao ponto de determinar que a população não só baixasse o aplicativo nos seus smartphones, como que antes de ir a qualquer lugar, sair de casa, declarar a sua rota e propósito. E aí recebia um QR Codezinho para, se fosse abordado na rua, exibir. Então, o controle que a gente vem vendo em grande parte dos países é até bem superior ao que a gente tem tido no Brasil. Israel chegou a usar um programa desenvolvido, implementado para o combate ao terrorismo, para identificar esse rastreamento de contatos. Né? E chegou a anunciar que tinha identificado, graças a esse programa, mais de 500 indivíduos contaminados com o coronavírus. Na Índia, por sua vez, que tem uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, a preocupação é tão grande que esse tipo de aplicativo se tornou impositivo, não é nem mais uma faculdade, foi imposto à população. Tá? Então, todos os trabalhadores têm que ter esse aplicativo instalado, esse tipo de aplicativo instalado no seu smartphone. E aí tem uma listagem aí de alguns dos países que estão empregando esses aplicativos de rastreamento de contato. Pode citar Turquia, Suíça, Catar, Polônia, Noruega, México, Malásia, Itália, Irlanda, Irã, Índia, Alemanha. Um número enorme. Algumas especificidades desses aplicativos, eu não vou me alongar aqui, algumas eu até já mencionei. A maior parte deles se baseia no GPS ou no Bluetooth, e há também aqueles que se baseiam em ambos, GPS, Bluetooth, sinal de telefonia. Alguns deles são controlados pelo próprio Estado, pelo próprio Ministério da Saúde de cada país, outros são de empresas privadas, de certa forma apoiadas pelo Estado. Alguns deles são aplicativos propriamente ditos, outros são uma base, é o que a gente chama de API no âmbito da informática, em cima do qual se pode montar um aplicativo customizado para cada país. É o que Google e Apple, em uma união paradigmática, tem feito.
a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente também, eu trouxe. O fato é que na Europa, cuja legislação é mais protetiva, os aplicativos são voluntários, não são impositivos, e são baseados na proximidade e não na localização. E aqui eu já quero assentar esse ponto. Quando se fala baseados na proximidade, eles são baseados no Bluetooth. Quando a gente fala baseados na localização, eles são baseados no GPS. Então, para a gente entender a diferença. Quando o aplicativo é baseado no Bluetooth, o contato é identificado pela transmissão de sinais entre os celulares. Quando é baseado no GPS, independente dessa comunicação entre os celulares, o que se tem é a análise de georreferenciamento de onde está aquele celular e a análise de outros celulares ao seu redor. Então, esses aplicativos baseados na localização são muito mais invasivos à privacidade do que aqueles baseados no Bluetooth. E aí um simples exemplo, por acaso esse desenho é com base no Bluetooth, mas se aplicaria ao GPS. Então o indivíduo está em casa, posteriormente está no trem, no seu trabalho, todos aqueles indivíduos que estiverem próximos a ele, dependendo da tecnologia empregada, se uma vez um deles contaminado, um alerta seria disparado avisando: você esteve em contato ou próximo a alguém que está com coronavírus. Inicie a quarentena e se teste. Basicamente, essa é a ideia por trás do rastreamento de contato. E aí começaram uma série de problemas, né? No Catar, um desses aplicativos, por uma falha de segurança, acabou revelando dados pessoais sensíveis para mais de um milhão de pessoas. Nos Estados Unidos, em um estado chamado Dakota do Norte, que também tornou um aplicativo desses essencial no combate à pandemia, descobriu-se que esses dados de localização estavam sendo vazados para um outro aplicativo chamado Foursquare e também para o Google, ou seja, esses dados de localização eram mandados e, dependendo do local que essa pessoa estivesse, ela recebia anúncios, publicidade de restaurantes, de lojas próximos a ela. É algo que, inclusive, é muito corriqueiro aqui no Brasil. Por vezes a gente está andando na rua e recebe um anúncio de uma loja pela qual a gente acabou de passar e se pergunta como é que isso está acontecendo. É porque esses nossos dados de localização são compartilhados. E essa série de polêmicas gerou um certo retorno, né? Israel, por exemplo, proibiu o uso desses aplicativos de rastreamento, dizendo que era necessária uma legislação para que fosse implementado. E eu vou trazer o exemplo do Brasil, não propriamente com os aplicativos de rastreamento de contato, mas com outro tipo de aplicativo ou de dados de localização, outro tipo de emprego, também no combate à pandemia, os chamados mapas de calor. Se os aplicativos não são tão falados aqui no Brasil, esses mapas de calor estão em todos os noticiários, né? E a gente viu o Mandetta querendo dados, acesso a dados de clientes de empresas de telecomunicação, a Prefeitura do Rio dizendo que ia usar sinais de celulares para combater as aglomerações, Recife dizendo que estava rastreando mais de 700 mil celulares para monitorar o isolamento social. E aí, nessas notícias, me deu o trabalho aqui de colacionar alguns dos argumentos utilizados por essas empresas. Essas empresas dizem que a coleta de dados é feita com a permissão dos usuários dos aplicativos e que são monitorados o GPS, né, nossa geolocalização, sinais de Wi-Fi, telefonia e Bluetooth. Basicamente todos os sinais dos nossos smartphones. E essas empresas dizem que protegem a nossa privacidade, porque os dados são agregados e não tem identificação civil, ou seja, os dados seriam genéricos, ou que a gente diz anonimizados. E dizem que esses dados são coletados quando os usuários voluntariamente instalam os aplicativos parceiros e podem ou não permitir a coleta de dados. E aqui eu quero guardar um minutinho para fazer uma pontuação. Algum dos senhores já se lembra de ter instalado algum aplicativo de mapa de calor? Eu não me lembro e ninguém que eu conversei até hoje se lembra. O que acontece é que a gente, por vezes, baixa aplicativos
que parecem despretensiosos, aplicativos de imagem, como seria eu no outro sexo, como é que seria eu mais velho, como é que seria eu mais novo, aplicativos de edição de fotos, por exemplo, e na hora que a gente instala, vem uma série de pedidos de autorização ao GPS, autorização à agenda de telefone, autorização ao registro de chamadas, e a gente até pensa, qual a pertinência disso para a edição de uma foto? Mas a maioria das pessoas acaba autorizando mesmo assim. E esses dados, inclusive os nossos dados de localização, vão parar nos parceiros, ou seja, em outros aplicativos utilizados para outras finalidades, como exemplo, essas de isolamento estado a estado, para dizer se você estava em casa ou se você saiu de casa. Então, seus dados de localização acabam indo parar nas mãos de outras empresas e utilizados para outras finalidades. Isso chegou a ser questionado, nós tivemos um habeas corpus lá em São Paulo, foi parar no STJ, e numa decisão da ministra Laurita Vaz, ela até consignou a relevância das questões atinentes ao direito de privacidade, que poderiam ser levantadas em razão desse compartilhamento de informações, mas assentou que o HC não seria o meio adequado, porque não seria possível identificar quem seriam os atingidos, sob o argumento de que esses dados, como dito, são agregados e anonimizados, numa análise de estilo cartográfico, portanto, mapas de calor. E aí vou trazer um exemplo para ilustrar o que são esses mapas de calor. Vamos ver se eu consigo reproduzir o vídeo. We wanted to see the true footprint social gatherings like spring break beach crowds could really have on our society in the face of a global pandemic. To do so, we started with the big picture, powering our engine with billions of anonymized location data points from mobile devices across the globe. Using Tectonics, we can then zoom in on specific regions. Here, we focus specifically on just one beach in Fort Lauderdale during the month of March. Again, each of these data points shown on the map corresponds to a unique mobile device active on a given day. You can see clearly that device activity spikes during the 2-week stretch of early to mid-March corresponding with spring break. No surprise. Now, using an analysis called a spider query, we can actually track movement of these devices over the remaining weeks of March, seeing where these devices went after spring breakers left the beach. As we zoom further and further out, it becomes clear just how massive the potential impact just one single beach gathering can have in spreading this virus across our nation. It can be hard for us to realize sometimes just how connected our world really is, until the data tells the stories that we just can't see. Então vamos lá. Eu trouxe esse vídeo só para a gente refletir um pouquinho a respeito. Apesar de ser muito interessante o vídeo, o fato, e aí é a polêmica da ChataQuest, é que sendo cada pontinho desses um celular, de fato, se a gente tiver um instantâneo, uma foto, não é possível dizer quem é quem. Não é possível. Esses dados são anônimos, de fato. Mas se nós tivermos esses dados ao longo do tempo, por exemplo, uma semana, acompanharmos uma semana de um pontinho desse, é muito fácil fazer o processo reverso e dizer quem é cada um daqueles pontos. Pegue um ponto desse e acompanhe por uma semana. Nós vamos ver onde essa pessoa mora, o local em que ela pernoita todo dia, vamos ver o local em que ela trabalha, vamos ver possivelmente até qual o restaurante preferido dela. Podemos descobrir, quem sabe, até se ela tem algum amante ou alguma amante ou não, se ela está fazendo algum tratamento médico escondido da família. Então, uma semana, um dado de GPS de uma pessoa pode revelar mais do que mesmo os seus familiares sabem. E é por isso que eu quero trazer aqui, fazer essa provocação aos meus ilustres debatedores, o risco que nós temos com esses dados de localização. Percebam, o dado é anônimo. Mas volto a dizer, eu já sei onde essa pessoa mora. Com uma simples diligência ou cotejando com outras bases de dados, eu facilmente vou identificar quem é aquela pessoa. E não só vou identificar aquela pessoa, como vou saber detalhes da sua rotina, da sua vida pessoal e profissional. E aí sim, eu entro na nossa outra polêmica, trazendo de volta para o nosso processo penal.
tem sido objeto de matérias e uma questão recorrente na jurisprudência, tanto nos tribunais quanto nas cortes superiores, a possibilidade de quebra coletiva de sigilo de dados. Nós já tínhamos isso lá há muito tempo, com as quebras de antena, com as quebras de herb, mas mais recentemente nós temos também os dados de localização, que são muito mais precisos. E aí, por exemplo, peguei essa matéria do Jota, em que foi considerado que em todos os casos em que houve a quebra de sigilo de um grupo indeterminado de pessoas, apenas com base em um local e durante um intervalo de tempo, todos foram revistos pelos tribunais, com exceção de um deles. A grande maioria, quase a unanimidade, anulou as decisões dos juízes de primeiro grau, entendendo o quê? Que não seria lícito se impor essa medida sobre um número expressivo e indeterminado de pessoas. Mas, volto a dizer, estamos falando aqui nesses casos de processo penal para investigar organizações criminosas, homicídios, latrocínios e de um número muito mais restrito de pessoas. Por exemplo, determinada localidade, não vou falar fora porque eu estou no fórum e aí eu não quero ser vítima de crime nenhum, mas, por exemplo, uma praça durante 10 minutos, o tempo em que ocorreu um crime, um latrocínio, por exemplo. Vamos estar falando de quantas pessoas? 20? 30? Talvez nem isso. E os tribunais têm anulado. Enquanto, para fins de pandemia, pessoas que eventualmente nem cometeram crime nenhum, e aí no máximo a gente vai ter a discussão lá do artigo 268, com muita consideração, que é uma infração de menor potencial ofensivo, quebrando 700 mil celulares, como nós vimos Recife, falando dados de localização de 700 mil pessoas. Né? Então, essa é a polêmica, essa é a Vexata Quest que eu queria trazer e gostaria de ouvir a opinião dos meus. Tivemos também aqui no Rio de Janeiro, até cortei qual é a Câmara e qual foi o desembargador, mas todas as pessoas, uma determinada área do complexo de Jericinó, Bangu, também houve uma quebra de dados e também foi anulada no segundo grau, né? Uma investigação de uma organização criminosa, em relação a uma facção aqui do Rio de Janeiro. Temos essa discussão também, no caso recente da Marielle, investigação de um homicídio, está para ser julgado, se não me engano, foi pautado para agosto no STJ. O Google, nesse caso, o que a gente teve? Fico à vontade para comentar aqui, porque tudo que eu estou comentando é com base em notícias, tá? Jornal. Eu nem conheço o processo. Então, estou comentando o que foi publicado pela mídia. Nem conheço, não sei se é verdadeiro, porque nunca vi, mas enfim, essa é a narrativa. E o que foi pedido uma quebra deferida, com todos os dados de geolocalização daqueles que estavam na noite do dia 2, noite do crime, nos arredores de onde foi visto pela última vez o carro usado pelos atiradores, em um período de 15 minutos. O segundo pedido eu não vou nem me ater aqui, porque vai fugir do nosso escopo nesse debate e o tempo urge. Então, para os investigadores, cruzando alguns dados, poderia chegar à identidade dos executores, dos autores do crime. E a Google, embora tenha colaborado no primeiro momento, passou a recorrer contra as decisões e recorreu ao STJ, se negando a compartilhar essas informações, dizendo que haveria uma violação à privacidade de pessoas que não estão envolvidas no crime, que sequer são investigadas. Né? Então, mais uma vez, a questão do caráter genérico, a questão de se abranger pessoas que não estão sendo investigadas. Mas, volto a dizer, aqui se trata de uma investigação de homicídio, e a gente tem visto essa discussão com localização de pessoas por empresas que perseguem o lucro. E aí, só trazendo mais uma vez essa polêmica do que vem sendo feito por empresas privadas e do que vem sendo feito pelo Estado, uma questão um pouco mais simples, mas uma MP editada pelo governo, o compartilhamento de nomes, números de telefone e endereços de consumidores pelo IBGE foi questionada no STF e a ministra Rosa, se não me engano, exatamente, suspendeu a eficácia da MP e, posteriormente, o colegiado referendou a liminar, dizendo que não havia proteção suficiente aos dados pessoais e, por tal razão, essa medida não era proporcional nem razoável. E aí eu só faço esse contraponto com relação ao que algumas empresas privadas estão concentrando de dados pessoais nossos, a exemplo, em especial, dos dados de localização.
E aí a gente faz essa pergunta no artigo, eu e a desembargadora Ivana, que me deu a honra de escrever com ela, que mais uma vez consigo meu agradecimento, um privilégio. E a gente fez essa pergunta praticamente: quem seria o Leviatã hoje em dia? Seria o Estado? Ou será que seriam algumas empresas, como por exemplo a própria Google, que sabe mais sobre nós do que o nosso Estado e os nossos familiares juntos? É algo a se ponderar e, enfim, essa é uma angústia que tem motivado meus estudos nesses tempos. E aí, apesar de a gente estar falando da Google, que sabe tudo sobre nós, a própria Google e a Apple, nesse aplicativo, de localização, de rastreamento de contatos que estão desenvolvendo, preocupados com os riscos da nossa privacidade, baniram o uso do GPS. Então, o aplicativo desenvolvido pela Google e pela Apple não usa o GPS, usa tão somente o Bluetooth. Não foi à toa, por exemplo, que a Alemanha passou a se inclinar pelo aplicativo da Apple e da Google. E aí, só para destacar mais uma vez, a alegação é que nesse aplicativo não se rastreia a localização em tempo real, apenas se calcula a distância, ou seja, a proximidade entre dois usuários. Então, realmente, já consigo aqui que sou muito mais entusiasta do rastreamento de contato com base no Bluetooth. Realmente acho que com base na localização, nossos dados pessoais, nossos dados de localização estão em grande perigo. Sem falar em inúmeros outros fatores, como, por exemplo, no GPS, como é um ponto no mapa, alguém que mora num prédio de 20 andares, mesmo que mora no primeiro andar, se o indivíduo que mora no 20º andar ficar doente, possivelmente vai haver uma coincidência espacial e você vai receber um alerta de que esteve em contato com aquela pessoa, o que não aconteceu, né? O Bluetooth, como é a proximidade entre celulares, isso não ocorreria. No máximo, o seu vizinho de porta, porque o Bluetooth poderia atravessar uma parede, mas não mais do que isso. Então, me parece que o Bluetooth é muito mais adequado a esse rastreamento de contatos do que o GPS. Sem falar, mais uma vez, na questão dos riscos. E aí, mais uma vez, explicando como é que funciona o rastreamento pelo GPS, os indivíduos que estejam próximos por um tempo mínimo e uma distância mínima, o que acontece? Mesmo sem que a gente perceba, os nossos celulares conversam. Eles trocam alguns sinais, mesmo sem que a gente perceba, mesmo sem que a gente conecte os celulares, eles trocam alguns sinais. Tá? E aí, com base nessa lista de sinais que ficaria arquivada no nosso celular, se alguns dias depois nós nos descobríssemos doentes, contaminados, nós lançaríamos essa informação no celular, no nosso aplicativo, e esse aplicativo automaticamente mandaria para aqueles sinais que ele recebeu ao longo dos últimos 14 dias um aviso: você esteve em contato com alguém que está contaminado pelo coronavírus. Teste-se e inicie uma quarentena. Tá? Então, basicamente, é essa a ideia por trás dos aplicativos de rastreamento de contatos baseados no Bluetooth. Já finalizando, para tentar ilustrar, mais uma vez trago um vídeo. Play your part in fighting COVID-19 with just 2 simple steps. 1. Download Trace Together and help those around you to set it up. 2. Turn on your Bluetooth, and it is as simple as that. Get peace of mind for you and your family through community-driven contact tracing. Trace Together helps contact tracers notify you more quickly if you had close contact with a COVID-19 case, whether or not you know the person. But how does it work? Trace Together uses Bluetooth signals to determine when your phone is near another phone that also has the app installed. Both phones exchange anonymized IDs, which are then stored in encrypted form, only on your phone. If a user gets infected with COVID-19, he or she will be asked to give contact tracers access to the Trace Together data, a list of anonymized IDs that your phone has been close to. And that's really it. No geolocation or other personal data is collected. The anonymized IDs will help contact tracers quickly identify and contact people at high risk of infection to provide care and prevent the spread of the disease.
Take this time to 1. Download Trace Together and help those around you to set it up. And 2. Turn on your Bluetooth. The more people on board Trace Together, the faster we can combat COVID-19. Trace Together, safer together. Então, já nos aproximando do fim, já resta claro a minha preferência pelos aplicativos de rastreamento de contatos baseados no Bluetooth. Mas isso significa que eu sou um entusiasta, eu acho que isso vai salvar o nosso problema com a pandemia? Não. E aí, por que não? Porque, como ficou claro no vídeo, não basta tão somente ter... primeiro ponto, nem todo mundo na população possui um celular, que dirá um smartphone. E não basta possuir um smartphone. A pessoa tem que ter um smartphone e tem que baixar o aplicativo. Não basta tão somente baixar o aplicativo, precisa instalar e configurar o aplicativo. E não basta apenas isso, é preciso deixar o Bluetooth ligado. E, além disso, é preciso que, uma vez contaminado, que se lance essa informação no aplicativo. Portanto, um exemplo, nos Estados Unidos, uma pesquisa que foi feita, nos Estados Unidos, 90% da população tem um smartphone. Chegaria até 90%. Aliás, se não me engano, não foi nos Estados Unidos, não, foi em Singapura. Foi em Singapura, com base nesse aplicativo anterior que nós vimos, que é muito parecido com esse da Google e da Apple. E vale lembrar que é um dos tigres asiáticos de Singapura, então é um país com elevada capacidade, com elevada renda. Apenas 27% teria baixado o aplicativo, apenas 23% teria aberto o aplicativo, apenas 20% instalado, apenas 12% teria deixado o Bluetooth ligado o tempo todo, e desses 20%, apenas 2% teria compartilhado a informação de que tinha sido contaminado. Então, realmente, esses aplicativos podem ser úteis, podem, mas estão longe de ser a nossa salvação nessa epidemia. E aí sim, falando dos Estados Unidos, que não preciso nem ressaltar, é um país de alta renda, por exemplo, justamente os mais atingidos pela epidemia, pela pandemia, ou seja, aquelas pessoas de maior idade, são aqueles percentuais da população em que há um número menor de uso de smartphone. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, apenas 53% das pessoas com mais de 65 anos têm um smartphone. Ainda que seja um país rico, é um país com grande desigualdade social, e aí apenas 66% das pessoas que têm apenas o ensino médio teriam também smartphone. E, mais uma vez, o problema na área rural e no problema na área das pessoas com uma menor condição financeira. Tá? Então, só fechando aí, quais seriam as 4 reações padrão para a eficácia limitada desses aplicativos? A primeira delas é considerar que não vale a pena. Os riscos são significativos e o benefício duvidável. Razão pela qual é melhor gastar esse dinheiro com outras tecnologias, com a pesquisa de vacinas, por exemplo, de remédios. O segundo grupo é o grupo que é cético, mas pensa que com algum aprimoramento nós poderíamos utilizá-los. Eu encaixo nessa categoria aqui. Acho que no momento não é a solução, não é uma panaceia, mas a gente pode investir sim e pode se tornar uma ferramenta bem útil. Um terceiro grupo entende que vale a pena qualquer coisa para controlar a pandemia, então vale a pena tornar esses aplicativos ferramentas de combate. E o quarto grupo, e a gente poderia trazer países como a China e a Rússia, entende que a gente tem que ressignificar valores como a privacidade e tornar esses aplicativos impositivos, coletando o máximo de dados possíveis para ampliar a efetividade. Tá? Então, encerro aqui a minha manifestação, agradeço a todos, espero ter conseguido trazer aí algumas polêmicas para a discussão. Muito obrigado, doutor Anderson. Com certeza a sua palestra foi muito enriquecedora, porque descortinou a todos nós, principalmente a nós, os mais leigos, principalmente os neófitos nesses temas de
rastreamento, a gente sempre vive na impressão, e isso eu acho que é generalizado, de que todo mundo está nos observando o tempo todo, que nós não devemos ter nenhuma pretensão a uma privacidade total, porque até o relógio nos dedura, né? Até o relógio, você vai correr com o relógio sem pensar que aquele relógio um dia pode te causar um problema. O celular hoje, a gente faz tudo com ele, não se dá para viver sem o celular, né? E eu sempre reclamo que o celular não tem canivete ainda e não tem acendedor de fogo, porque depois que inventarem o acendedor de fogão e o canivete, não vai faltar mais nada. Então, se os chineses estiverem nos ouvindo, nós estamos usando o aplicativo, de certa forma, meio chinês, né, que é o Zoom, ele vai, com certeza, colocar o canivete e o acendedor de fogo, porque eles não perdem uma oportunidade. Eu e todos nós queremos ouvir, então, depois de agradecer por sua belíssima exposição, a doutora Ivana. Doutora Ivana, por favor, a sua presença nos alegra muito e nós estamos ansiosos por ouvi-la. Com a palavra. Muito obrigada, doutor Felipe, desembargador Felipe, pelo convite. Parabéns pelo evento, pela iniciativa de poder nos ajudar a dividir essas nossas questões, minhas, do Anderson e de tantos outros colegas que acabam vivenciando isso na nossa rotina, na nossa carreira, e que estamos tendo que enfrentar, assim como esse mundo pandêmico que está aí fora, enfrentar e decidir caso a caso no dia a dia. Então é importante, e eu fico muito feliz como magistrada que sou, de ter um espaço desse, de poder falar com outros colegas sobre um assunto árido, né? Porque é um assunto... Ele é muito comum, se a gente for na teoria do processo, mas acaba sendo difícil de interagir, porque a nossa carreira é tão envolvente, tem tantos caminhos. Então, eu agradeço a chance de falar e o convite e essa espontaneidade de poder discutir. Ao nosso colega Felipe, que também é o presidente da AMAERJ, não deve ser fácil substituir a Renata, um colega criminal, eu sei que ele é de Belfort Roxo, deve ser um juiz perrengue, porque a gente ouve aqui em São Paulo que é uma comarca muito movimentada. Muito obrigado pela parceria e pelo convite de poder estar do seu lado nessa data. Ao Anderson também, um colega, um juiz estudioso, que estamos aí nessa nova batalha, nessa luta, tentando falar sobre o assunto. E o assunto é envolvente, né? Felizmente, eu acho que o assunto vem à baila num momento tão importante como é esse que nós estamos vivendo. Essa crise pandêmica que o mundo está vivendo está exigindo de todos nós, né, pensar, aspas, fora da casinha. E esse assunto que a gente está discutindo aqui, que é exatamente essa proteção de dados de localização, todo juiz criminal, eu vou tentar trazer o assunto bem para perto de nós, já vivencia diuturnamente quando se requer ou se representa por uma quebra de sigilo, né, de georreferência, sigilos telemáticos, telefônicos, onde, eventualmente, um juiz tem lá uma extorsão mediante sequestro e tem que dar uma medida para o delegado de polícia que está fazendo uma investigação. A Polícia Federal faz isso muito bem, a Polícia Judiciária faz isso muito bem, e, por vezes, até por tempo de se aprofundar na matéria e ter essa vontade, esse clique, cada juiz leva dentro da sua jurisdição um pouco de si, né? Um pouco do seu olhar, do seu tom, das suas vontades, da sua profundidade. E não tem tempo, talvez, de se aprofundar numa matéria que passa a ser corriqueira para nós, juízes criminais, que nós estamos falando disso graças a esse estado pandêmico e que, eventualmente, deferimos uma medida ou não, sem, no fundo, termos a consciência da profundidade da ferramenta ou do meio de obtenção de prova que nós estamos entregando, seja para o Ministério Público numa investigação, num PIC, seja para um delegado de polícia no auto de inquérito policial ou numa medida cautelar qualquer que embase esse inquérito policial. Então, o assunto vem para o direito, né, para dentro dos tribunais de justiça e provocando os juízes a uma decisão, no momento que não era bem o que a gente imaginava, porque a pandemia era, obviamente, inesperada por tudo, mas que está obrigando nós a nos debruçarmos sobre o assunto. Quando o Anderson passou
o texto para mim, e ele é o grande idealizador, ele é o estudioso profundo, e a gente vai trocando essas experiências, essas expertises, a gente chega praticamente à mesma conclusão, né? São ferramentas que, ao nosso olhar, em muitos momentos, ferem, sim, as garantias constitucionais. Em alguns momentos, elas são extremamente invasivas à vida da sociedade, à vida do cidadão. Mas, como aqui em São Paulo, o nosso órgão especial, que foi quem decidiu, num primeiro momento, né, nós temos aqui o governo de São Paulo, fez o SIMP, né, que é um sistema de gerenciador exatamente de calor. E o tempo inteiro eles falavam, como o Anderson bem colocou, que ninguém teria a sua garantia inviolada porque os dados seriam anonimados. Nós conversamos sobre isso, essa versão de que só seria através de uma onda de calor, através para quem não conhece, da super, né, dimensão de uma herbe, ela vai ficando pesada, os sinais vão chegando na antena, né, que a gente chama de herbe, que são essas antenas que é quem chama, na verdade, quem absorve, né, as ligações e depois consegue passar o sinal, e que com um número, com a dinâmica, essa herbe ficaria pesada, esses dados seriam repassados para o INPE, e o INPE conseguiria fazer um mapa dizendo que na região X, na herbe X, existe um aglomerado de pessoas, sem identificar especificamente quem é essa pessoa. Mas, desembargador, nós já passamos da fase de ser mirins. Se eles estão identificando um sobrecarregamento numa herbe, eles têm que saber qual linha está ligando para falar com quem, porque como é que ele vai direcionar essa linha telefônica. Então, ainda que ele não abra os dados cadastrais daquela linha, ele sabe sim quem é a linha. A linha ele sabe que é. Então, é como o Anderson coloca, que se vende essa ideia de que está tudo protegido, né? Que é tudo uma informação de massa, que não se consegue eventualmente individualizar, mas é o pontinho vermelho do mapa de calor que o Anderson mostrou. Se você focar naquele pontinho e começar a tirar esse pontinho daquele meio, daquela turba, você vai afastando, e quanto mais distante ele fica do todo, mais fácil a identificação. E para quem não acredita que isso acontece, acontece. Lá no PNLD, no Plano Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, onde o Anderson, inclusive, agora já fez até uma palestra com a gente, na última apresentação, de combate à corrupção usando tecnologia, nós sabemos que uma das ferramentas de identificação numa escuta telefônica, onde você fica 3, 4 meses ouvindo ligações telefônicas de uma grande empresa, por exemplo, uma empreiteira, as pessoas devem ter uma ideia do número de chamadas existentes. Ninguém vai conseguir investigar chamada por chamada. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar a chamada dos 2 números que mais conversam durante mais tempo, e esta chamada ela vai ficar com um pontinho um pouco mais escuro. É esse pontinho mais escuro que eu vou atrás para descobrir os dados cadastrais, onde mora, onde vive, com quem conversa, se conversa com mais alguém. E aí eu vou pedir para o juiz a régua de ligação, para saber com quem mais ele conversa. E com essa conversa eu vou poder quebrar o dado telemático dele para saber com quem ele troca informações, e-mails, e assim se começa uma investigação. Então, eu entendo, e logicamente não seria insensível de passar por cima dessa situação que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, que talvez não seja o momento de se levar a ponta tão pesada, como as pessoas tentam colocar, de dar um bloco total e proibir qualquer tipo de mecanismo que se possa controlar, por exemplo, uma aglomeração de pessoas que possam eventualmente infectar outras tantas pessoas. Não seria tola nesse momento, mas que tem que existir
um certo controle e que em alguns momentos, por exemplo, quando a ministra Weber impede que se passe os dados para o IBGE, no nosso sentir, andou muito bem. Porque a tecnologia, ela atropela, né? E as ferramentas tecnológicas, plataformas tecnológicas, elas atropelam esse sentido de que tudo é anônimo e que ninguém tem acesso. É lógico que tudo tem como identificar, e só o WhatsApp, abrindo aqui um parênteses, porque eu não me aguento, eu tento me comportar, desembargador. Só o WhatsApp é que não consegue dizer para um juiz criminal quem falou com quem no dia X. Só ele. O resto, todo mundo consegue. É o único embate, né, que o Poder Judiciário tem, que na verdade a ferramenta é do Facebook, é o WhatsApp poder explicar para o juiz criminal que horas que o traficante ou o roubador de banco falou com fulano. Ele disse que não consegue devido à criptografia ponto a ponto e que isso eles não têm a ferramenta, a chave, na verdade, para abrir essa conversa e passar para o juiz. Eu, que já não sou mais nenhuma menina, não acredito muito nisso. E acho que os juízes também não deveriam acreditar. Mas é um duelo de titãs que, como o Anderson coloca, quando a Google se junta com a Apple, e você, juiz de direito lá requerendo, o que nos resta é fixar multa, porque não tem muito o que se discutir, porque é um duelo de titãs. E vem com o princípio de extraterritorialidade, todos esses percalços que um juiz criminal enfrenta quando vai investigar ou quando vai definir uma medida, uma informação para o delegado de polícia que está investigando uma conduta criminal sob a nossa jurisdição. O assunto, ele nos traz essa vontade de estudar, conhecer e provocar, exatamente porque nós vivenciamos essa situação. Nós vivemos ele no mundo, né, pandêmico, social, e que vai influir lá no direito civil, né, porque vai chegar uma hora que a sociedade vai perceber que teve seus dados, eventualmente, usados para outros fins, que não aqueles que seriam, eventualmente, afastar ou prevenir, né, qualquer tipo de contaminação pela Covid. E vai ajuizar ações como nós já temos percebendo aqui em São Paulo. São Paulo nós temos vários mandados de segurança discutindo ou pedindo para o Tribunal de Justiça, né, proibir qualquer tipo de informação, inclusive sobre essas de nuvens de calor, seja para o governo, seja para o Simples, seja para o IPT, que é quem está controlando isso. O Tribunal de Justiça tem negado esses pedidos e o órgão especial, pela sua maioria, entendeu que existe a garantia do cidadão ao anonimato e está permitindo que esse tipo de estudo seja efetivado para referenciar, inclusive, as determinações do Poder Executivo no que tange, né, a pandemia aqui em São Paulo. Mas temos, por exemplo, como aí no Rio de Janeiro, num outro ponto, a mesma situação, onde a gente está discutindo, né, informações que, em tese, seriam sigilosas, usando georreferenciamento, e onde a Google contesta, e eu volto a dizer aqui, eu não sei aonde a Google acha capacidade postulatória para negar determinação judicial. Porque a gente percebe isso, e o mundo da tecnologia, ele é um mundo business, é um mundo de dinheiro, é um mundo onde tudo é monetizado. Até aquela figurinha, como disse o Anderson, que autoriza você a fazer a sua carinha velhinha, novinha, como você seria se você fosse um animal, tudo aquilo alguém está ganhando dinheiro. Porque quando o seu aplicativo não é pago, a moeda é você. As pessoas têm que ter esse tipo de time, de que se não nos cobram nada, o preço são as nossas informações, que são valiosas, tanto que no Brasil a Constituição Federal garante a privacidade para todo indivíduo. Para isso, um juiz de direito tem que modular o porquê o Estado tem o direito de quebrar a privacidade de um cidadão. E nós, juízes de direito, fazemos isso com muita responsabilidade e comprometimento o tempo todo.
Esse é o desafio, principalmente do juiz criminal, quando vai deferir ou não uma medida cautelar que exatamente vai quebrar uma dessas garantias, seja busca e apreensão, seja quebra de sigilo telemático, seja quebra de sigilo telefônico. Hoje nós temos escuta ambiental, todos esses meios de obtenção de prova que ferem, num primeiro momento, a privacidade, e que o juiz modula, escolhendo que naquela oportunidade é ao Estado que cabe esse direito. E é isso que eu chego à conclusão quando, nesse estado pandêmico, por exemplo, algumas ferramentas podem ser usadas, e até com o judiciário autorizando, né, devem ser usadas, porque estamos num estado onde também a Constituição garante que já não é mais a minha privacidade, mas é, num certo momento, né, a saúde pública de toda uma nação. Esse tipo de enfrentamento, né, a essa pandemia, oxalá dependesse de cada um. Ela não resulta, né, da condição de cada um de nós que estamos aqui em casa. Ela resulta de um trabalho de toda a sociedade que determine que todos façam a mesma coisa, principalmente usam máscara e fiquem em casa, enquanto a vacina não fizer. Essa é a única, acredito eu, no meu sentido de magistrada, a única fundamentação que um juiz poderia ter nesse momento, né, numa situação concreta, para eventualmente deferir uma medida tão larga como é essa que está sendo deferida em alguns estados, que o Anderson já narrou. No tocante ao referenciamento e no tocante a essa diferenciação de informação via Bluetooth, de informação via GPS, nós, juízes de direito, temos que nos acautelar, inclusive quando formos deferir uma medida dessa. Veja no caso da Marielle, esse lead case que vai acabar no Supremo Tribunal Federal, acho que ele está no STJ e deve ser julgado agora em agosto, porque isso vai ser um divisor de águas em tudo aquilo que nós estamos decidindo ultimamente. Porque vai autorizar, eu não sei qual vai ser a decisão, a quebra de um sigilo por 15 minutos de todos aqueles aparelhos telefônicos que passaram, salvo o melhor juízo, num pedágio X. E ali é como se eu desse um mandado de busca e apreensão coletiva. Quando todos, me perdoe, teriam essa sua inviolabilidade superada. Isso seria a mesma coisa no mundo digital. Eu não tenho muito a acrescer na palestra do Anderson, mas eu sempre deixo essa provocação para os juízes, para nós que vivenciamos dioturnamente esse desafio, né? Que é sempre essa composição, né? Ter que modelar o direito de um cidadão e as garantias constitucionais. Vivemos num país continental, 209 milhões de habitantes. 8 milhões de quilômetros quadrados de território. Querer, de uma forma única, enfrentar a pandemia só com georreferenciamento ou com quebra desse sigilo, para nós é pouco. Como o Anderson colocou, dessa população toda, 71% só dessa população hoje fala ao telefone. Se a gente somar que 35% da nossa população é analfabeto, e ser analfabeto no Brasil significa não desenhar o seu próprio nome, a gente começa a imaginar o tamanho da margem de exclusão de pessoas que usam telefone celular. Controlar a pandemia só por essa ferramenta, para nós, não parece um caminho de sucesso. Mas eu sempre falo e deixo aqui esse meu sentir de que, por enquanto, né, ainda que se resvale em algum momento nessa garantia, né, constitucional da privacidade, o uso dessa quebra de sigilo, né, que nós estamos falando aqui, sempre de forma, eu acho que tem que ser de forma hermética, fechada, por um ato só, por um tempo determinado, justifica o momento em que nós estamos vivendo. No mais, quando saímos dessa relação, quando estamos na nossa rotina de investigação criminal, quando estamos na nossa rotina de, eventualmente, uma discussão na seara cível
para saber discutir, eventualmente, traição de casal e outras tantas ações que nós vivemos e que hoje se usa georreferenciamento, o juiz tem que primeiro ter a certeza que esse tipo de medida não é uma medida hermética e que não resvala em qualquer tipo de garantia constitucional. Ao nosso olhar, ela tem a possibilidade de, quando quiser, e dependendo do envolvimento da pessoa que tem o interesse, ela consegue sim identificar o usuário com dados cadastrais, endereço e tudo mais que ele quiser e que tiver interesse, tanto para o bem quanto para o mal. A minha mensagem que eu deixo aqui é que, em que pese a gente ter colocado tudo isso por todo esse tempo, o direito digital e a tecnologia da informação é um mundo sem volta. Não adianta a gente pensar de que esse negócio é muito difícil, eu não vou conseguir, isso não vai dar certo, porque vai. Quem gosta de Bauman, e eu leio muito, a liquidez da informação ela já está no mundo. O mundo é líquido, a informação é líquida e ninguém mais consegue segurar. Bauman também dizia que nós íamos nos arrepender de tudo isso. Mas eu, como uma guerreira que sou, eu prefiro viver a guerra, guerrear, e se ao final tiver que me arrepender de todo esse mundo digital, de toda essa tecnologia, de tudo isso que pode engrandecer a nossa sociedade, eu vou pedir escusas e falar, gente, Bauman tinha razão, eu estou arrependida. Mas enquanto isso não acontecer, eu acho que é uma grande ferramenta para a justiça criminal, para o juiz criminal, para que nós possamos, né, sempre continuar o nosso trabalho e, quem sabe, né, movimentar, cada um na sua função, conseguir um país mais ético, mais probo, mais seguro e com mais direito digital. Isso mesmo, doutora Ivana. Eu também não me escondo atrás de declarações do tipo eu sou jurássico, eu não consigo. Não tem essa história, não. Eu vou à luta e se eu errar, eu vou dizer, olha, pode ser, eu errei, mas pelo menos eu tentei. Né? Isso aí. Eu tenho visto agora a decisão, por exemplo, da Corte Suprema da Colômbia, que declarou que são inválidos os interrogatórios feitos pelo sistema de teleconferência. Também a Espanha já andou fazendo declarações pela sua Suprema Corte no mesmo sentido. Mas eu digo para eles, Colômbia ou Espanha ou outros países, de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, vocês vão ter de se curvar. E os juízes também vão fazer todos esses procedimentos que hoje lhe dão arrepios, que lhe espantam, né? que lhes amedrontam. Não adianta, que lhes dão pavor, né? Até sonham com isso. Como que eu vou? Nada. Eu até convidei uma colega, ela deve estar assistindo, ela é juíza criminal, para participar de um dos debates nossos. Ela disse, Fábio, por favor, eu faço qualquer coisa, menos aparecer nessa telinha aí para debater, porque eu tenho pavor. Mas não adianta, porque o mundo, se é líquido, nós ou nadamos ou morremos afogados. Tá bom? Muito obrigado por sua exposição, as informações aqui que nós estamos recebendo são todas de expressão de apreço pela sua palavra, como foi também pela do doutor Anderson. E agora vamos ouvir o doutor Felipe. Né? Vamos ouvir o doutor Felipe. Doutor Felipe, aparece aí. Cadê o senhor? O senhor vai nos falar. Eu até agradeço ao doutor Ivana ter me chamado de desembargador Felipe. Eu me senti até mais bonito, mais jovem, né? Eu falei, caramba, vou ficar quietinho, porque pode ser... Bueno, doutor Felipe, com a palavra. Bem, boa tarde a todos. Agradeço desde já o desembargador Fábio Dutra, não só pelo convite para a participação nessa live, mas também por toda a parceria que tem feito com a Maerj. Salientando também que o desembargador Fábio Dutra é diretor cultural
da AMAERJ, além de ser o presidente do IMB. Cumprimento também a doutora Ivana, essa colega, e registro que o doutor Anderson sempre trata do seu nome com muito carinho, sempre como um nome de referência na doutrina processual penal. E o meu querido colega Anderson Paiva, colega e amigo, não só do tribunal, mas também do meio acadêmico, né? Construí com o Anderson uma amizade também por conta do doutorado que estamos juntos lá na UERJ. Meu abraço. E a todos aqueles também que estão nos assistindo. Na realidade, a minha exposição vai ser breve. É só uma provocação que eu vou deixar aqui para o doutor Anderson. Palestra refinada, mostrando conteúdo imenso, uma pesquisa de âmbito internacional. Então, está completamente gabaritado para falar sobre o tema, razão pela qual uma provocação sobre a qual ele pode se debruçar. Temos no Código Penal o artigo 268 que estatui que infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença é um crime contra a saúde pública. Esse dispositivo ele vem sendo empregado agora durante a pandemia. Trata-se de uma norma penal em branco. A União editou uma lei sobre a situação de pandemia, a Lei 13.979 deste ano, que estabelece, no artigo 3º, o seguinte: para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas: isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, etc. Na ADI 6.341, decisão liminar do ministro Marco Aurélio, referendada pelo plenário por unanimidade, se decidiu que a competência é concorrente de todos os entes federativos para legislar sobre saúde pública. Ou seja, União, Estados, municípios e Distrito Federal podem legislar sobre essa situação de pandemia. E aqui no Rio de Janeiro, nós recentemente vimos a prisão de familiares de um deputado, o deputado Luiz Lima, por descumprimento do decreto estadual 47.068 de maio. E aí eu pergunto ao colega e amigo Anderson Paiva, essa prisão ocorreu porque familiares do mencionado deputado estariam frequentando a praia quando o decreto estadual proibia a frequência a praias naquele momento. E aí fica a pergunta, Anderson, com base nesse mapa de calor georreferenciado por meio desses aplicativos, que na realidade muitas das vezes são desconhecidos, né, pelos seus usuários, o georreferenciamento ele é desconhecido pelos seus usuários, poderia a autoridade policial ou poderiam as autoridades de saúde pública
praticarem atos de prisão em situações de aglomeração? Eu pergunto isso porque a mim me parece muito nítido que, se isso ocorrer, haverá invasão a direito de intimidade e privacidade dessas pessoas, porque a quebra de dados de informática, ela só pode ocorrer por meio de decisão judicial. E você? O que você pensa sobre esse tema? Fica a provocação. Que Deus me proteja dos meus amigos, né? Dos inimigos primeiro, né? Dos amigos que matam a gente em fogueira. Sim. Mas vamos lá. Esse é um tema deveras interessante também. Em relação ao artigo 268, e aí posso até ler a redação, infringir a determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Com relação à propagação de doença contagiosa, não tenho nenhuma dúvida de que o coronavírus se encaixaria. Em relação à primeira parte, infringir a determinação do poder público, que são elas. Inegavelmente, é uma norma penal em branco. O fato do complemento vir em norma diversa de lei federal não nos causa maiores controvérsias, tendo em vista a lei de drogas, o Estatuto de Desarmamento, que em todos eles o complemento não está numa lei propriamente dita. Agora, a grande questão, a grande vexata questio, e aí já devolvo a pergunta para a desembargadora Ivana, para o próprio doutor Felipe, é se esse complemento teria que vir da União ou se seria possível de estados e de municípios. Ou seja, eu, por exemplo, agora estou em Paraty, na nossa gloriosa comarca de Paraty, talvez um dos fóruns mais antigos do estado. Suponhamos que o município edite uma norma dizendo que um lockdown, ninguém pode sair de casa por 10 dias. O cidadão que saísse de casa responderia ao crime do artigo 268, com base no tipo penal do artigo 268, combinado com a norma municipal? Ou nós teríamos necessariamente que ter um complemento vindo da União Federal? Essa, me parece que é uma vexata questio, é a primeira questão controvertida. De fato, o STF, no julgamento, salvo engano, tenho aqui anotado em algum lugar, na ADI 6341, foi uma decisão liminar no Marco Aurélio, e depois referendada pelo plenário do STF, entendeu pela competência concorrente de estados e municípios para legislar sobre saúde pública. Então, num primeiro momento, eu me encaminho a entender pela possibilidade, mas é algo que eu acho que merece muita discussão. Mesmo na lei de proteção ao meio ambiente, a questão, por exemplo, da pesca, pescar em determinados períodos, acho que é seguro o nome, me esqueci o período que não pode pescar determinada espécie porque é reprodução, mas seriam peculiaridades bem regionais, locais, e me parece que o complemento poderia vir de um outro ente, mas é uma questão a ser discutida. Então, essa seria a primeira questão, e aí eu já devolvo a pergunta. Caso entendamos que sim, aí viria no segundo momento essa discussão com relação à quebra de dados de localização para carregar justa causa aí para a deflagração de uma ação penal. Entendo que seria possível, não dessa forma administrativa, mas havendo informações de que alguém, vamos lá, primeiro ponto, supondo que há um lockdown e ninguém pode sair de casa, exemplo, supondo que reconhece essa validade desse tipo penal. Se há indícios, há algum elemento, alguma narrativa de que alguém descumpriu essa norma sanitária, essa medida sanitária, acho que seria possível que MP ou que polícia representasse pela quebra de sigilo de dados, e aí sim, com base em uma determinação judicial, poderia se buscar o histórico de geolocalização de alguém, e aí sim, em caso positivo, teríamos justa causa para a deflagração da execução penal e até mesmo provas para uma eventual
condenação. Mas a questão, agradeço ao doutor Felipe por mais esse presente que ele me deu na nossa vida, deveras complexa. Eu acho que antes perpassa essa questão da possibilidade de normas estaduais e normas municipais, complementando o tipo penal lá previsto no nosso Código Penal, que ninguém nunca tinha olhado, talvez até essa pandemia. Não sei se alguém já sentenciou algum processo por violação do 268, acredito que não. Se já sentenciou, é desse ano, provavelmente. Então, aí devolvo a palavra para os meus ilustres amigos e debatedores e aproveito para agradecer mais uma vez aí o convite do desembargador Fábio Dutra. É uma honra estar aqui nesse evento do MB, é uma honra integrar o grupo de estudos de processo penal. A gente tem discutido tanta coisa bacana lá no grupo. Quero consignar minha saudação aqui ao desembargador Caio Ítalo também, que preside o nosso grupo de estudos e que não está aqui presente porque estava em sessão. E mais uma vez agradecer ao desembargador Ivana e ao meu presidente Felipe por participar aqui desse evento. Minhas saudações a todos, aí meus agradecimentos. Quer se manifestar, doutor Ivana? Posso falar um pouquinho, só pela parte do processo penal? Por favor. No tocante a essa hierarquia de leis, eu entendo como o Anderson entende. Eu acho que é uma lei federal, o 268 está aí, é uma lei penal em branco, mas eu acredito que esse julgamento no tocante a essa possibilidade, né, de entes, seja estaduais ou municipais, poderem lançar qualquer tipo de situação para esse caso do 268 em relação à pandemia. Porque no tráfico de entorpecente, em outras leis que nós vivenciamos na nossa rotina, sempre é um decreto federal. Então, por exemplo, no nosso caso, e aqui vai esse distanciamento, né, do executivo, tecnicamente deveria ser um decreto do Ministério da Saúde para estribar o 268. Juridicamente falando, esse seria o caminho natural da situação. Como é no tráfico de entorpecente, em outras tantas leis em branco, que depois nós temos um decreto regulamentador, um regulador, que normalmente vem do ente federativo. Nesse caso, vai existir essa discussão da possibilidade ou não. E aí, cada juiz de cada comarca, de cada região, imagina, cada um vai decidir de uma forma. E vai ter essa possibilidade, e todos vão estar certos, porque vai estar cada um ligado, né, a uma determinação do executivo do seu estado, da sua comarca. Pegaram a legislação e deram uma superdimensão que só o tempo é que nos vai dar uma resposta se isso foi ou não bom. No tocante à quebra do sigilo que o Felipe bem colocou, se eventualmente esses dados que eram totalmente, né, anônimos, e essa geolocalização gera uma blitz no local onde as pessoas estão reunidas, exatamente porque chegou essa notícia no CIMI, por exemplo, no Sistema de Controle Estadual. E os agentes policiais foram lá e, com essa prova, efetivarem a prisão. Eu também entendo que a prova que deu início a essa prisão pode ser considerada uma prova ilícita. Entretanto, a saída para tudo isso, claro que o juiz pode depois, a autoridade vai poder, na investigação, usar isso de uma outra forma quando isso chegou. Tem a informação? Aí sim, requer uma quebra de sigilo, ou de georreferenciamento, um sigilo telemático, consegue abrir a régua de ligação, consegue saber que a pessoa estava na hora X, no local X, onde estava tendo uma aglomeração, que haviam pessoas infectadas, que havia lockdown. Tem que ter toda uma sequência, né, de situações para essa prova ser deferida pelo Poder Judiciário e aí sim considerada uma prova lícita, válida para embasar uma eventual condenação criminal. Mas nesse quadro que o Felipe colocou, a possibilidade desse indivíduo ser absolvido está grande. O decreto não é federal, o decreto é municipal. A prisão foi feita de forma confusa, com georreferenciamento, que a gente não sabe nem como essa notícia chegou eventualmente para a autoridade que foi no local fazer a abordagem e as prisões. Mas, tecnicamente falando, processualmente falando, que é o nosso norte, é o nosso fiel, e todo processualista tem que ser um constitucionalista antes de tudo, não existe processo penal
existe processo penal constitucional, porque não existe mais, não tem como estudar processo penal sem nos abeberar à Constituição Federal, que tem um artigo 5º que praticamente derruba todas as nossas possíveis caminhos errados no processo penal. Se tiver autorização judicial, sim. Se não, eu também entendo que a prova é ilícita. Muito bem. Coisa boa é ouvir quem sabe do que está falando, né? Eu já passei por uma vara criminal, mas isso já tem alguns séculos. Então, passei, inclusive, numa vara de júri, fiquei lá por 6 anos e era bom. Gostei. Mas tudo na vida tem seu tempo, né? Hoje estou há 12 anos numa Câmara Civil, não sem antes passar 6 anos numa vara de família. E quando eu fui para a vara de família, só não me suicidei, porque eu tenho fortes sentimentos religiosos, né? Senão, mas e é interessante como quando eu fui para a vara de família e senti que aquilo lá não era muito a minha praia, a princípio, procurei a Patrícia Scioli e tentei convencê-la a permutar comigo. Falei, Patrícia, você já está há muito tempo aqui na vara criminal, isso aqui, para você deve estar muito chato, tal. Troca comigo. Ela disse, tá bom, Fabinho, eu vou pensar. Aí, depois de um tempo, ela disse, Fabinho, não vou trocar, não. Falei, poxa vida, não vai trocar, não. Aí fiquei na vara de família, me organizei lá, né? E vara de família, a gente, a princípio, tem muito trabalho até se organizar, depois a coisa consegue dar um certo refresco, né? Com as equipes técnicas funcionando bem, o primeiro atendimento, aqueles casos mais escabrosos, e você estando presente, a coisa funciona. E aí ela me procurou para permutar. Falei, Patricinha, agora eu já me acostumei aqui, já estou com o meu povo todo, né? Se eu sair daqui, eles vão ficar muito tristes, então não vou permutar. E o resto a gente já conhece, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o nosso destino está nas mãos de Deus. Agradeço a vocês, a você, Anderson, né? Jovem magistrado de futuro promissor. Quando eu estiver aposentado, depois de cumprir o período da bengala, aí, meus 75 anos, daqui a 11 anos, se Deus me permitir viver até lá, vou estar lá batendo na sua vara para visitá-lo. Está lembrado? Né? Nem existia. Lembra do João? Ainda a gente fazia a live. Doutora Ivana, também é uma alegria muito grande conhecê-la. Espero que a senhora se associe ao IMB. Vou fazer. Certo? E você vai fazer isso, já está, inclusive, doutor Anderson, com a permissão, e eu tenho certeza com a grande alegria do doutor Cairo Ítalo, que é o presidente do grupo de estudos, convidado a participar desse grupo e a trazer ideias. O IMB está aberto às ideias que vierem, né, Felipe? A gente faz. Começamos nesta semana, aliás, tivemos ontem a segunda aula de um curso de 5 meses só para professores, Direito Educacional. Então, selecionamos 35 professores aqui da minha terra, eu sou de São Gonçalo, quer dizer, eu moro aqui há alguns anos, estou aqui num sítio internado, mas consigo fazer tudo isso que vocês estão fazendo também de casa, dos seus locais de trabalho, de alguns lugares. Então, nós estamos por 5 meses com uma live de 2 horas por semana, um curso de 80 horas para transmitir ou para discutir direito educacional. E depois, na semana que vem, teremos também uma live sobre ativismo judicial, que às vezes deixa a gente assim meio apavorado. Vamos conversar sobre isso. Na próxima quinta-feira teremos também um encontro sobre a pandemia nas empresas aéreas, o caso Avianca e Varig, né? Que hoje são as falências, eu não sei bem, vamos ver o que os nossos convidados têm a nos dizer sobre isso. Então, o IMB está aberto às ideias e coisa que nós adoramos, são ideias novas, pode ser o que vocês pensarem. Se for viável, a gente faz. Tá bom? Felipe, mais uma vez também, muito obrigado. Tá certo? Não se sinta, como eu disse, ofendido por eu ter sido chamado de desembargador Felipe. Desembargador Fábio Dutra, nome pequenininho, bem meio português, bem forte.
ascendência italiana, mas uma alegria muito grande receber vocês. O IMB está de portas abertas. Nossos colegas, nossos amigos que aceitaram o nosso convite estão participando conosco, né? Os nossos queridos funcionários do IMB estão presentes. Felipe Gonçalves, não, Felipe já falei. O desembargador Antônio Torres, né, está sempre conosco, é presente. Ele é presidente do grupo de estudos de História do Direito e História em geral, ele é especializado. A Alice Guimarães também está conosco. Obrigado, Alice. O Eduardo Mair, que já foi citado, primeiro presidente do IMB, presença constante, estará conosco também debatendo numa live a psicopatia e o tratamento do processo penal para esse tipo de crime, né? A resposta penal para os crimes cometidos por pessoas, por psicopatas. Também a Isabelle B., muito obrigado. Marcelo Rangel, Pauliane Brizotti, Roberto Rodrigues Costa, Robson Erdi, querido amigo, Rodrigo Leonel, nosso assessor também, desembargador Rogério, estará debatendo essa questão do ativismo judicial, juntamente com outros colegas. Rogério Hermílio, que foi meu aluno e hoje é meu amigo e um grande companheiro. Todos vocês são muito bem-vindos e venham mais vezes. O IMB agradece a todos, tá bom? E, se alguém ainda tiver algo a dizer, está franqueada a palavra. Bem, muito obrigado a todos novamente. Desembargador Fábio Dutra, muito obrigado pelo convite. Anderson Paiva, palestra brilhante, completo domínio do tema, como a doutora Ivana. E deixo aqui meu abraço também a todos os colegas que estão assistindo. Vejo aqui que estiveram presentes durante a live o desembargador Rogério de Oliveira, a colega Elizabeth Machado, o desembargador Eduardo Mair, entre outros. Então, com isso, me despeço e registro que sempre que o IMB quiser contar com a minha participação, estarei disposto a dar alguma contribuição. Um abraço para todos e até a próxima.